Eu quero pedir desculpas para você que está vendo esse vídeo, porque o time do Avaí fez que eu contasse um monte de mentiras na semana passada. Essa que é a verdade, mas eu não tenho culpa do que aconteceu, tá? Até porque eu não me chamo Barroca, eu não me chamo Poveda, eu não me chamo Igor Bom. Aliás, o nosso amigo Avaí deu uma de Vasco, só que o Brusque não é o Nova Iguaçu. Eu vou dar esse contexto geral para o pessoal do restante do Brasil durante esse vídeo e explicar por que o time da capital catarinense foi eliminado nas semifinais do campeonato estadual, sendo que tinha totais condições para conseguir a vaga para a final. Eu entendo por que o torcedor do Avaí neste momento está furioso com o time, e isso porque a Série B não começou. Eu acho que tudo o que aconteceu ontem na ressacada serve como sinal de alerta máximo para a Série B, que é o que realmente interessa, e eu mantenho a minha opinião. O campeonato do Avaí é para não cair para a Série C, tá? Eu disse isso no vídeo passado, mesmo depois da goleada de 4-0. Mas aí a gente olha para o Brusque. O Brusque enfrentou acidente na rodovia, não que o Brusque tenha sofrido um acidente, mas enfrentou a rodovia paralisada por conta de um acidente que travou a estrada. Aí quando chega no estádio da ressacada, enfrenta a torcida do Avaí que atrasa a chegada do ônibus até o estádio. Com isso, o Brusque chega em cima da hora, não tem tempo de fazer aquecimento, e aí vai entrar em campo com o time frio. Resultado, 15 segundos de jogo, o Avaí faz 1-0. Todo mundo pensando, não, vai ser tranquilo, vai ser igual o que aconteceu contra o Joinville. 3 gols, mole. A gente tem a Poveda. Poveda que é a cara de um, sei lá, de um funcionário do banco, mas Poveda é o, sei lá, o Haaland do time do Avaí, por assim dizer. Aí o time do Brusque, com muita calma nessa hora, foi colocando a bola no chão, foi se acalmando, foi sentindo o time do jogo, segurou a pressão do Avaí no primeiro tempo, porque o Avaí se empolgou, né? Ficou ereto rapidamente, se é que vocês me entendem, decidiu pressionar o time do Brusque, teve 2 ou 3 chances de gol que poderia ampliar o placar, o que poderia mudar o quadro do jogo. Mas aí, antes do primeiro tempo acabar, 41 minutos, vai lá o Brusque e empata o jogo. Naquele momento, eu já tinha ouvido da narração da Globo, aqui a filial da Globo é a NSC, e os comentaristas, os narradores, disseram com todas as letras: bom, o Brusque chegou em cima da hora, mas o Avaí não tem nada a ver com isso. E dando a entender de que o Avaí realmente poderia reverter o quadro a qualquer momento. Mas aí veio o gol do empate, e esses mesmos comentaristas disseram: bom, o Barroca vai sair para os vestiários vaiado, porque, afinal de contas, a torcida vai ficar extremamente irritada com esse resultado. E sim, já no primeiro tempo, o Brusque dava mostras de que poderia controlar completamente o jogo, até porque venceu a batalha de meio campo, conseguiu controlar os ânimos e controlar a equipe do Avaí, até, com muita calma e paciência, marcar o gol do empate. Bom, segundo tempo, os times voltam e com 5 minutos de jogo o Avaí tem um pênalti ao seu favor. Pênalti que os analistas da Globo, da NSC, afirmam que foi pênalti. O pessoal da CBN Florianópolis também confirmam que foi pênalti. Eu tenho minhas dúvidas sobre o primeiro pênalti, mas eu pensei, pênalti que, na minha opinião, não merece ser convertido. E o senhor Poveda perde o pênalti. 4 minutos depois, vai lá o Avaí de novo no ataque. Segundo pênalti, onde o senhor Pedrinho esperou o contato para depois desabar no chão. O segundo pênalti foi mais pênalti que o primeiro, na minha modesta opinião. E aí o Poveda converteu 2-1. Mas aí, quem disse que o senhor Avaí acalmou os ânimos para poder vencer o jogo? Ou melhor, abrir uma vantagem para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. E colocou o William Potker, e foi com aquela coisa do embalo para frente, é um bumba meu boi, uma coisa meio desordenada, desorganizada. O Brusque olhou para aquele time desesperado do Avaí que precisava do resultado
respirou fundo e pensou: bom, segura minha cerveja aqui que eu já volto. E com muita calma e paciência, e é claro, com uma bomba de fora da área, que o goleiro Igor Bom rebate, ou leva a bolada na cara praticamente e solta a bola. E aí o rebote, o senhor Queiroz, que entrou no segundo tempo, empata o jogo a favor do Brusque. E isso eram 30 minutos do segundo tempo. Minto, 25. Eu vou fazer a correção aqui na hora. 25 minutos. Eu peguei o telefone. Lembra do senhor Eduardo Aquino do vídeo anterior? Que não é uma figura fictícia, ele é um ser humano real. E eu tenho pena dele neste momento porque acredita neste engodo, nessa mentira, nessa enganação que é o time do Avaí. Então, eu liguei para ele para dizer que acabou, que eu tinha avisado que isso poderia acontecer e dei os meus recados tradicionais de que era melhor se preparar para a Série B muito bem, porque se esse Avaí, que jogou de forma pífia, fora de casa contra o Brusque, perdendo de 2-0, e também entregou um resultado, um desempenho abaixo das expectativas, empatando por 2-2, enfrentasse a Série B da forma como jogou esses dois jogos, aí realmente pode esquecer, o Avaí é candidato à Série C e não à manutenção da B. Aliás, eu disse no vídeo anterior, naquele do massacre de 4-0 contra o Joinville, que o Avaí tinha corrigido um dos seus problemas, que era parar de sofrer gols. Obrigado, Barroca, por fazer com que eu me passasse de mentiroso para um monte de gente que assistiu aquele vídeo. 4 gols em 2 jogos. E isso realmente não poderia ter acontecido. Se o Avaí quisesse chegar na final, não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Aí bate o desespero, agressão dentro da área, jogador do Avaí é expulso, o Brusque continua controlando o jogo como se nada tivesse acontecendo e consegue a classificação para a final. Não é uma surpresa. Eu não considero uma surpresa. Apesar do Avaí ser o favorito da série, ter a melhor campanha, para quem acompanha o campeonato catarinense, o Brusque é um bom time e é um time que vem em ascensão dentro do estado ao longo dos últimos anos. Tanto que subiu do ano passado para esse ano da C para D e vai disputar a mesma Série B do Brasileiro com o mesmo Avaí. Mas, na minha modesta opinião, tem um time mais encorpado, um time mais pronto. E eu dei a deixa de que o Brusque não era o Joinville. O Joinville tinha uma diferença técnica muito grande. Algo que... É aí que eu falo, o Barroca não me ouve. O Barroca não me ouve, os torcedores do Avaí não me ouvem também. E eu dei a deixa de que poderia ser um placebo. Ah, legal, massacrou o Joinville, mas meio que bateu em galinha morta. E aí me desculpe, torcedores do Jack, mas vocês não tinham calendário até o Criciúma eliminar o adversário dele das quartas de final do Catarinense. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Brusque teve o seu dia de Nova Iguaçu? Acho que não, porque eu acho que o Brusque é um pouco melhor que o Nova Iguaçu, até porque o Avaí não é o Vasco. O que consola para o Avaí é que o mesmo destino o Criciúma pode ter no jogo de hoje contra o Barra. E se o Barra se classificar para a final do Catarinense, fica comprovado que esse campeonato é uma enganação, esse campeonato é um engodo, o nível técnico é nivelado por baixo e até mesmo o melhor time do estado, que é o Criciúma, porque está disputando a Série A, pode ser eliminado por um Barra que não é inexpressivo. Ele é um time que chegou às semifinais do Catarinense por méritos próprios. Eu entendo que o torcedor do Avaí tem que acordar um pouco para a vida e perceber que o seu campeonato não pode ser vencer o Figueirense em todo o campeonato catarinense. Porque, para quem não vive o ambiente de Florianópolis, eles vivem essa rivalidade. Avaí e Figueirense, eles respiram essa rivalidade que sai do nada e leva a lugar nenhum. Porque nem Avaí nem Figueirense se tornaram gigantes do futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Diferente de Grêmio e Inter, de Atlético Mineiro e Cruzeiro, de São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, de Bahia e Vitória, de Ceará e Fortaleza, de tantos outros clássicos dentro do mesmo estado ou da mesma capital, que se tornaram
molas propulsoras desses times, aqui em Florianópolis, Avaí e Figueirense ficam se zoando, se limitam em um vencer o outro e se dão por satisfeitos por isso. Só que os dois acabam ficando no vale da mediocridade e tá aí o Figueirense na Série C e o Avaí flertando para cair para C e por enquanto está na Série B. Fica a dica para o torcedor havaiano, no lugar de se preocupar com o coleguinha, é melhor se começar a se preocupar com o próprio time. É melhor começar a se preocupar com essa defesa que tomou 4 gols em 2 jogos. Se voltar a tomar 2 gols por jogo, é rebaixado para a Série C. O Novo Horizontino, que eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista. Tem o Santos, que, goste você ou não, ou mesmo com toda a má fase do Santos, é um time com um nível técnico muito superior a vários outros times da Série B, e isso porque a Série B está muito equilibrada. Tem Mirassol, tem Ponte Preta, tem um mini campeonato paulista na Série B que o Avaí vai ter que enfrentar. E o campeonato paulista é muito mais complexo e muito mais competitivo do que o campeonato catarinense. Principalmente se a final for o nosso amigo Brusque contra o nosso amigo Barra. E nada contra nenhum dos dois. Se o Barra se classificar, o fez por mérito, e o Brusque se classificou eliminando o Avaí em casa, no caso, o Avaí jogando na ressacada, com apoio da torcida, com a ajuda de arbitragem VAR, que, me desculpa, os pênaltis são questionáveis. Mas tem gente falando isso, torcedor do Figueirense está regozijando, falando que nem com a ajuda de arbitragem e VAR o Avaí conseguiu superar o Brusque. Mas, falando sério agora, em uma série onde em 3 jogos o Avaí não conseguiu vencer o Brusque, está claro, evidente que o Brusque é um time melhor, é um time mais sólido, é um time mais consistente e é um time que soube jogar melhor os 2 jogos. O segundo jogo, então, o Brusque deu uma aula de maturidade e equilíbrio emocional, porque tomou o gol rapidamente, mas não se desesperou. Soube construir o seu jogo ao longo do primeiro tempo para alcançar o gol de empate no final do primeiro tempo, e no segundo tempo, mesmo com 2 pênaltis contra, sendo que um deles foi convertido, o segundo pênalti o Poveda converteu, o Brusque teve o equilíbrio para empatar o jogo em um gol que, tudo bem, o Igor Bom falhou, mas esse gol poderia sair depois, porque o Brusque fez uma pressão tremenda depois que empatou o jogo, e o Avaí poderia ter saído derrotado do jogo de ontem da ressacada. Resta agora recolher os cacos, torcedor havaiano, resta agora reorganizar a casa, tem algum tempo para reestruturar a defesa, eu reestruturaria a defesa, e como palavra final, a culpa não é do Barroca, por enquanto, mas sinal de alerta ligado. Eu disse no vídeo anterior contra o Joinville que uma das virtudes do Avaí era parar de tomar gols, era parar de sofrer gols. Inclusive, em entrevista no pós-jogo, o Potker fala isso, que o time tomou poucos gols nos últimos jogos, o que é verdade, porém a fotografia de momento são os 2 jogos contra o Brusque e 4 gols tomados. Tomando 2 gols por jogo, o Avaí é rebaixado para a Série C. Por enquanto não é culpa do Barroca, mas é melhor começar a ligar um sinal de alerta por causa dessa defesa que é mais vazada do que queijo suíço, é mais vazada do que minha conta bancária, é mais vazada do que calcinha de senhora de 80 anos que não sabe o que é encontrar aquele prazer noturno desde os 65 porque ficou viúva do general Gervásio aos 65. Não é mesmo, Dona Dulce? Um beijo pra senhora, Dona Dulce. Dona Dulce, torcedora do Avaí, tá? Deve estar chorando, abraçada com a foto do general, reclamando. Ah, a diretoria é uma porcaria. Esse time não tem defesa. Barroca, seu burro. Aliás, é a última, eu prometo. O Barroca, ele quebrou uma regra que ele estava utilizando ao longo do campeonato e que estava funcionando. Que era usar uma camisa num tamanho um pouco maior do que o seu número e não deixar mostrar que a barriga dele é a mesma do ano passado. Eu até tinha comentado com alguns amigos que o Barroca estava um pouco mais magro, mas na verdade o Barroca estava usando uma ilusão de ótica, que era uma camisa num tamanho maior. Ele decidiu usar uma camiseta mais curta ou mais justa no corpo, e aí apareceu
a barriga dele. E eu tenho quase certeza que o Adrian Newey olhou para aquela barriga e pensou: como será que eu posso melhorar a aerodinâmica? Um difusor duplo e uma asa frontal faz o Barroca andar 2 segundos mais rápido. E aí, aquela camiseta justinha fez com que o Avaí também tivesse a má sorte de ser eliminado na semifinal do Campeonato Catarinense. E isso no aniversário de 351 anos de Florianópolis. Essa galera toda deveria ter assistido música de brinquedo com o Pato Fu, mas foi pro estádio e olha o resultado. Meus pêsames, torcedor havaiano, porque vocês estão com a cabeça inchada, mas nem tudo tá perdido. Tem aí a Série B que a gente vai acompanhar de perto também.